Olá, 10 horas em ponto agora. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo mais uma vez para te manter muito bem informado nesta hora com as últimas notícias. Um avião caiu em cima de uma casa perto de um aeroporto na Lituânia e deixou uma pessoa morta. De acordo com a agência de notícias Reuters, o avião cargueiro caiu na madrugada desta segunda-feira próximo do aeroporto de Vilnius, capital da Lituânia. Uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas. Os 4 eram ocupantes da aeronave. Os moradores da residência sobreviveram. 12 pessoas foram resgatadas com segurança da casa. O avião da DHL, operado pela companhia Swift, tinha partido da Alemanha. Serviços de resgate disseram que o avião atingiu o solo e deslizou por pelo menos 100 metros antes de colidir com a residência. Agora, a causa do acidente está sendo investigada. E agora a gente muda de assunto. A vacina contra a malária está cada vez mais próxima da realidade. A partir do ano que vem, os testes em humanos serão iniciados após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A malária é uma doença infecciosa transmitida pela picada do mosquito e representa um problema de saúde pública no Brasil. Seus sintomas incluem calafrios, febre, dores locais e, em casos mais graves, até mesmo a morte. A criação da vacina é inteiramente brasileira. Após muitos anos de estudos e pesquisa, sua produção finalmente chegou na fase final, onde será patenteada e em seguida autorizada para testes clínicos em humanos. Segundo o Ministério da Saúde, a dose chamada de Vivaxin é de grande importância, pois irá combater 82% das infecções que não são prevenidas pelas vacinas atuais. De acordo com os pesquisadores, o imunizante foi capaz de induzir em testes anteriores a produção de inúmeros anticorpos em camundongos e coelho de forma segura e eficaz. Em alguns casos, a vacina preveniu completamente a malária e em outros retardou o aparecimento da doença no sangue. Grande avanço na saúde. E olha, uma pesquisa divulgada pelo IBGE apontou que 7 estados apresentaram queda na taxa de desemprego no Brasil e outros 20 se mantiveram estáveis. A taxa de desemprego caiu em 7 estados no terceiro trimestre de 2024, segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Os estados que tiveram queda foram Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia e Bahia. Nos outros 20 estados, a taxa se manteve estável, com oscilações menos expressivas, como foi o caso de São Paulo, que teve uma pequena queda de 0,4 pontos percentuais, e agora o desemprego do estado está em 6%. O IBGE informou que a taxa de desemprego do terceiro trimestre, que vai de julho até setembro, fechou em 6,4% no país, representando uma queda de 0,5 pontos, em relação ao segundo trimestre, que fechou em 6,9%. Os dados registrados no terceiro trimestre de 2024 foram as menores taxas da série histórica desde que foi iniciado em 2012, ficando atrás apenas do quarto trimestre de 2013, quando a taxa de desemprego ficaram em 6,3%. E a primeira parcela ou parcela única do 13º deve ser pago nesta semana. O benefício não só impacta a vida dos trabalhadores, mas também ajuda a fortalecer a economia, além de impulsionar o consumo e movimentar o comércio. Em 13 de julho de 1962, no governo de João Goulart, o 13º salário foi oficializado pela Lei nº 4.090. A medida foi uma resposta a uma série de protestos e greves dos trabalhadores, em um momento em que a inflação elevada corroía o poder de compra da população. Esse benefício, trazido pelas leis trabalhistas, não nasceu sem reclamações. Empresários e especialistas da área econômica da época diziam, inclusive, que a obrigatoriedade do empregador de pagar um 13º salário poderia quebrar o país. No entanto, não aconteceu. E mais que isso, desde então, injeta bilhões na economia todos os anos. Em 2024, a expectativa é que o pagamento do 13º salário coloque mais de 320 bilhões de reais na economia brasileira. A lei determina que a primeira parcela do 13º, ou valor integral, para empresas que escolhem não dividir, precisa ser paga até o dia 30 de novembro de cada ano. Já a segunda pode cair na conta do trabalhador até o dia 20 de dezembro. Apesar de ser um salário extra, entender que o 13º salário é um
direito trabalhista e não um bônus pode ajudar na conscientização do trabalhador. E entender a conta é simples. Educadores financeiros explicam que o 13º é essa diferença para os meses que tem 5 semanas, para a pessoa receber pelo que ela trabalhou. Então, ele é visto como um salário a mais, mas se dividirmos 52 semanas por 4, vai dar 13. Logo, ele é um direito do trabalhador, porque é de fato um período que foi trabalhado. Quando a pessoa enxerga esse dinheiro como um direito e não como um bônus, acaba tendo uma disciplina maior do que se fosse simplesmente um dinheiro ganhado. Grande parte da população utiliza esse recurso para quitar dívidas. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, a CNC, até setembro de 2024, o número de pessoas que se declararam endividadas no Brasil foi de 77,2%. As dívidas podem gerar uma série de efeitos negativos na saúde mental de quem as contrai. Caso as parcelas da dívida comprometam uma fatia importante do orçamento mensal, vale a pena usar o 13º salário para quitar os débitos totais ou parcialmente. Especialistas alertam com as compras de fim de ano. É até saudável que a pessoa que não tem dívidas e está com as contas em dias compre um presente para si. Mas ao utilizar o benefício para se presentear ou presentear terceiros, é importante definir o teto de gastos com as compras. Para aqueles que vão pensar nas dívidas ou então nas contas que vão chegar, podem começar o ano se enrolando financeiramente, ao precisar parcelar as contas, contraindo, assim então, novas dívidas. O ideal para quem não tem reserva ou uma folga no orçamento é guardar o valor do 13º para arcar com essas despesas para ter a desejada paz de espírito nos meses seguintes. Literalmente, é ter cuidado para que o consumismo não vire um pesadelo financeiro, pois as despesas aumentam no começo do ano. E esta edição fica por aqui. Logo mais às 11 horas em ponto, ao vivo, Fernando Jesus traz outras informações. E eu te espero às 11h30 no Redação Hit, edição manhã. Até lá!